Pronto. Então, oficialmente, a gente está começando a aula. Vou compartilhar com vocês uns slides só para a gente ir se organizando na linha de pensamento. Mas tem alguns recados importantíssimos. Nós temos 4 aulas sobre este assunto, sendo hoje a primeira, sendo a segunda quarta-feira agora, também às 9 horas da noite, e depois segunda e quarta da semana que vem, também às 9 horas da noite, tá bom? Então, só para vocês irem se organizando, porque às vezes dá certo, a gente consegue gravar e deixar disponível, mas às vezes não dá, às vezes foge um pouco do controle. Porque tem dia que o Zoom tá de bom humor e tem dia que ele não tá muito de bom humor, não, tá bom? Então, vamos lá. Se vocês puderem, convidem outras pessoas para participar da aula. Boa noite, meninas. Porque sempre mais é melhor. Vamos ver se abre aqui a telinha para todo mundo. Prontinho, vamos lá. Então, primeiro, quando a gente se interessa por um assunto desse, geralmente a gente logo pensa, você, de alguma forma ou outra, acredita que tem uma ferida da infância. Só o fato de vocês pensar isso, ou desconfiar, ou ter a certeza disso, já quer dizer que você já está com 1000 pontos positivos na conta. Por quê? Porque, de fato, todos nós temos algum tipo de ferida de infância. Todo mundo, uma hora ou outra, adquiriu uma ferida de infância. Isso é mais comum do que parece. O problema é que algumas deixam sequelas muito grandes que vão repercutir na sua vida adulta e outras são sequelas um pouco menores e que vão repercutir menos na sua vida adulta. Porém, é muito importante que todo mundo olhe para isso, que todo mundo fique antenado nesse tipo de assunto. Por quê? Porque quanto mais a gente se preocupar com as sequelas geradas na vida adulta, automaticamente mais a gente vai se preocupar com as feridas geradas na infância. E aí, dessa forma, a gente pode começar a olhar para as próximas gerações ou para as atuais crianças com um olhar diferenciado, de uma forma talvez aí um pouco mais acolhedora, né? Sempre lembrando, ninguém nasce sabendo das coisas. Então, se você passou por uma grande ferida de infância, ou se você provocou uma ferida de infância, né? Porque acredito que a maioria também já sejam pais, não se martirize por isso. Qual é o movimento correto? É olhar para isso, conscientizar e, ok, vamos modificar o que precisa ser modificado, tá bom? Então, para a gente começar a falar sobre feridas de infância, a gente precisa entender como elas são geradas. Mas antes de entender, antes ainda da gente entender como elas são geradas, a gente precisa ter 2 clarezas na mente. A primeira, qual é a diferença de um adulto para uma criança? Né? A gente tem muito hábito de falar assim, adultos são crianças grandes. Eu concordo também, de forma geral são mesmo. Mas qual é a grande diferença entre uma criança e um adulto? A consciência, seu cognitivo. A criança, ela ainda está em desenvolvimento neurológico, cognitivo, ou seja, ela ainda está desenvolvendo a sua percepção de mundo, ela ainda está aprendendo, né, a executar as suas atividades, as suas tarefas, né, nesse desenvolvimento até a vida adulta. A criança ainda está armazenando referenciais para a vida futura. Então, é como se a criança fosse um HD mais jovem, com menos informações, e que no decorrer dos anos vai ser o quê? Sendo colocado mais informações ali para ficar um HD ali mais recheado, mais cheio de experiências e vivências. O adulto, ele já tem o seu sistema neurológico desenvolvido, já tem todo o seu sistema nervoso central desenvolvido, né? Ele já conseguiu chegar na maturação desse sistema. Ele já tem o cognitivo desenvolvido, ele já tem a consciência de si e de tudo que está ao seu redor. Então, é isso que a gente chama de maturidade. Então, a diferença entre uma criança e um adulto é a maturidade.
para a gente poder olhar de cara limpa para as feridas da infância, você tem que se lembrar o tempo todo que você já é um adulto. E se você já é um adulto, você já tem a maturidade. Se você já passou dos 22 anos, todo o seu sistema nervoso já está 100% formado. Você não está em desenvolvimento, né? Você, claro, a gente produz, a título de curiosidade, a gente produz neurônios até o fim da vida, tá, gente? Porque a gente continua aprendendo até o fim da vida. Mas a gente pode dizer que um adulto, ele já está maduro, ele tem uma consciência de si, ele tem uma consciência do mundo. E ele já tem ferramentas de adulto que uma criança não tem. Então, se você de fato, agora é um puxão de orelha, se você quer de fato olhar para a sua ferida de infância, você tem que entrar no arquétipo do adulto. Não adianta você querer manter o arquétipo da criança na vida adulta, senão você não vai conseguir nunca se recuperar delas. Nath, eu não consigo entrar no arquétipo do adulto, eu sou uma criança ainda. Então, aí é importante que você reconheça isso e vá buscar um processo terapêutico, porque é um processo mais demoradinho. Se você percebe que você ainda está no arquétipo da criança, você vai primeiro ter que trabalhar isso. Vai ter que primeiro amadurecer o seu eu como um todo, para depois tratar das feridas. Porque você precisa estar no seu arquétipo adulto, na sua vida adulta, para olhar para as suas feridas. Se você não está no seu corpo adulto, você não vai conseguir lidar com esse processo de cicatrização. Então, a primeira coisa que eu quero que você seja muito honesto com você. Eu estou no arquétipo do adulto ou eu estou no arquétipo da criança? Eu estou identificado com quem? Eu ainda sou a criança lá do passado ou eu já sou o adulto do meu atual presente? Se você perceber que você ainda é a criança lá do passado, você precisa passar por um processo terapêutico. Isso é muito importante, porque não dá para fazer o caminho atropelado, tá bom? Então, essa é a primeira reflexão que você tem que fazer para você. E eu vou levar todas essas aulas, gente, como se vocês estivessem num processo de atendimento. Eu vou explicar para vocês como se vocês estivessem passando numa sessão comigo. Então, basicamente, você precisa o quê? Ir juntamente com as aulas, refletindo sobre si, para que aí você consiga o quê? Ir avançando, aprendendo e ressignificando. Então, pergunta número 1, em qual, né, identidade eu me identifico? Criança, adulto. Se for criança, precisa de um processo terapêutico um pouquinho mais longo. Se estiver no adulto, a gente vai conseguir andar um pouquinho com essas aulas, tá bom? Então, primeira coisa que vocês precisam saber, ter consciência. Lembra? O adulto tem a maturidade para ter consciência. Qual consciência a gente precisa adquirir? De que vocês todos, de uma forma ou outra, foram feridos por adultos. Isso lá na infância, obviamente, né? E quem são esses adultos? Geralmente são os próximos, ou seja, ou pai ou mãe. Não fui criado pelo meu pai, pela minha mãe. Então, são seus tutores, aqueles que deveriam fazer esse papel. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que foi criada pelos avós, tem gente que foi criada pelos tios. Então, na ausência de pai ou mãe, provavelmente, né, os principais responsáveis por algumas feridas emocionais da infância são seus tutores, aqueles que executam esse papel de pai e mãe, tá bom? E a pessoa fez de propósito? Não, é exatamente isso que eu preciso que vocês coloquem na mente. Todo ser humano é uma construção. Todo ser humano é uma construção. E aí, vamos colocar aqui essa construção nesses 5 pontos que eu coloquei no slide. É uma construção de crenças. Que tipo de crenças? Todas elas. Crenças familiares, crenças sociais, crenças religiosas, crenças da própria cultura,
crenças da região de onde você mora, entre outros vários tipos de crença, crenças de criação e por aí vai. Então, você é uma construção recheada de crenças. Então, por exemplo, dá para eu falar, vamos supor, a Maria é evangélica e o Joãozinho é ateu. Posso dizer que as crenças religiosas deles são as mesmas? Não, são totalmente diferentes. Então, automaticamente, eles vão enxergar o mundo de formas diferentes. Posso falar que uma família italiana tem as mesmas crenças que uma família indígena? Não, são totalmente diferentes. Então, eles vão enxergar o mundo de formas muito diferentes. Vamos olhar crenças sociais. Eu posso falar que o pessoal do sul, que mora lá no sul do Brasil, é igualzinho o pessoal que mora lá no Amazonas? Não. O formato de vida, a forma como eles veem o mundo é totalmente diferente por causa da região. Então, primeira coisa que você precisa pensar é esse tutor, esse pai ou essa mãe, ele tem um sistema de crenças, ok? Assimilei. Ele tem valores. E geralmente esses valores são gerados ou pela própria família, né? Os principais valores a gente herda da nossa família, e alguns valores são construídos por aqueles que me rodeiam, ou seja, aquele meu meio onde eu vivo e existo. Esses valores, eles são diferentes de uma pessoa para outra? Muito. Então, por exemplo, para algumas pessoas é extremamente se casar virgem, isso é um valor, é casar-se puro, é casar-se com o seu corpo blindado. Para outras pessoas, isso não tem valor, não faz o menor sentido, porque essas pessoas têm valores diferentes. Para alguns, valor é o símbolo solidário. Para outros, o valor é o símbolo do trabalho. Então, assim, valores, eles podem abranger várias questões, sociais, familiares, profissionais e por aí vai. Cada um tem os seus valores. Então, meus pais têm valores diferentes dos de vocês. A ideologia, acho que hoje em tempos de pandemia, o que mais a gente percebe, né, são essas ideologias. Cada pessoa segue ideais diferentes de outras, né? E hoje em dia está muito escancarada essa ideologia em meios políticos, né? Então a gente vê muitos grupos ali separados que creem e acreditam em ideais diferentes. Famílias também são assim, famílias têm a sua ideologia, a outra tem a dela. A ética, e é engraçado que normalmente a gente acha que a ética é uma só, certo? A ética é isso. Dentro do mundo da saúde, eu sou da área da saúde, a bioética, ela segue de fato um padrão. A gente segue um padrão de ética. Mas se você aplicar essa ética, por exemplo, dentro de um sistema religioso, algumas coisas são diferentes. Se você aplicar, vamos imaginar dentro de uma comunidade islâmica, é diferente. Então, a ética também sofre alterações dentro de um sistema cultural, de valores, de crenças. Então, até a ética muda. A cultura, nossa, cultura para que dizer, né? Compara a cultura, sei lá, brasileira com a cultura árabe. São 1000 anos de diferença ali, são crenças muito diferentes. Então, para pensar, tudo isso influi na formatação de um ser humano. Eu posso dizer que as minhas crenças, valores, a cultura talvez a mesma, mas a minha ideologia é igual à dos meus pais? Não. Por quê? Porque quando chegou a vez deles, né, de serem pais, eles tinham o quê? Todo um contexto social diferente, ideias emanadas pelo ambiente diferentes. Existia todo o quê? Uma série de informações da época que talvez hoje até nem se aplicam. E existia um conjunto de valores, inclusive familiares, muito fortes, num sistema totalmente diferente do nosso de hoje. Então, naquela época, o que os pais viviam como realidade fazia sentido para eles. Então, antigamente, nós percebemos que os pais eram muito mais rígidos, mais ríspidos, mais militaristas, né? Ali mais preto no branco. Sim, todos eram. E por que todos eram? A grande maioria, pelo menos
porque eles também foram criados daquela forma por outros pais que tinham provavelmente crenças mais rígidas ainda. Então, quando a gente vem e recebe, né, uma carga, vamos chamar aí de parental, né, dos nossos pais, tios, avós, etc., a gente está recebendo uma carga que já vem recheada não só de informações dos seus pais, mas também dos pais deles e dos pais deles e por aí por trás, né? Dá-lhe antepassado aí para trás. Então, é muita informação. E, claro, quando vem uma enxovalhada de informação, nem sempre a gente vai ter o discernimento, o cognitivo e a experiência suficiente para fazer as coisas de forma correta. Então, por exemplo, eu lembro disso, tá, gente? Porque, inclusive, eu comia. Quando eu era pequenininha, era muito comum a gente ter aqueles cigarrinhos de chocolate. E a gente fingia que fumava e achava um máximo. Eu adorava aquele cigarrinho de chocolate da Pan. Hoje, se você pegar um cigarrinho de chocolate e dar para a criança, é extremamente ofensivo. A mãe vai ficar ofendida, a sociedade vai ficar ofendida. Onde já se viu, né, estimular o fumo na criança? Mas antigamente era super comum, vendia em toda a padaria e era super bacana. Então, não tem como a gente julgar o passado com o conhecimento de hoje. Por que eu estou falando isso? Porque provavelmente sua ferida veio de algum dos seus pais ou dos seus tutores. Só que com a consciência que nós temos hoje, não dá para julgar o que veio antes. Porque o que veio antes tinha outra consciência. Vamos pensar no inconsciente coletivo. Existiam outras informações que para aquela época fazia sentido. E que talvez para hoje, né, a história do cigarrinho de chocolate, é um absurdo. Quem é o animal, desculpa a palavra, tá, gente, para não falar outro palavrão, que vai inventar um cigarro para criança? Mas naquela época era comum, era super normal, ainda tinha o Pelezinho ali, né, fumando um cigarrinho, eu achava o máximo. E hoje é um absurdo. Então, é isso que eu quero. A primeira coisa, se você está no arquétipo do adulto, você vai compreender que não adianta. Não adianta porque é um absurdo você querer julgar seus algozes, né? E aí, cada grau de algoz, né? Alguns só foi uma feridinha pequena, outros foi algo muito mais profundo. Não tem como você querer julgar seus algozes com a consciência que você tem hoje. Isso seria insano para você, insano para a pessoa que cometeu o erro. Seria doentio, porque não tem como fazer esse tipo de comparativo, porque você vai se ferir querendo que algo que lá atrás não tinha o menor sentido mudasse. Então, às vezes, a gente tem uma consciência meio perdida quando a gente fala de dor. Por que eu digo que é uma consciência perdida? Porque a pessoa quer olhar para trás e quer julgar alguém. Ah, porque esse fulano fez errado, esse fulano foi assado, esse fulano fez assim, eu odeio do fundo do meu coração, porque eu quero que ele morra, né? Com algumas pessoas mais feridas, né? Porque eu nunca vou perdoar. Só que a pessoa está fazendo esse tipo de comentário com a consciência que ela tem hoje. Não orna, gente. Não dá para fazer isso. Sabe o que é isso? Essas pessoas que fazem isso, elas tomam uma gota de veneno por dia. Porque elas estão querendo julgar algo que nunca vai mudar, porque é impossível fazer um julgamento em tempos e realidades tão diferentes. Então, a pessoa só está se envenenando. Ela está só se matando aos poucos. Então, já que nós queremos olhar para essas feridas, vamos olhar com a visão do adulto. São outros tempos. Tive sequelas? Tive. Tenho sequelas? Provavelmente ainda tenho. Então, eu vou resolver isso como um adulto, não como uma criança, porque a criança está lá atrás. E ela está lá atrás naquele conjunto de valores de lá atrás. Você hoje é um adulto em outro conjunto de valores. Então, se você quer resolver o problema, você tem que resolver hoje, na consciência do adulto, e não incorporado na ferida da criança lá de trás. Ok? Então, para fazer dar certo, para a gente conseguir ressignificar isso, eu preciso que vocês assumam a postura do adulto.
Quero que vocês assumam que a consciência de vocês hoje é muito melhor. Graças a Deus, porque quanto mais consciência a gente tem, mais a gente salva as próximas gerações. Quanto mais a gente fala de feridas na infância, mais a gente vai evitar que as próximas gerações sejam tão feridas, né? Porque a gente sabe que acontecem coisas terríveis. E é por isso que a gente está com o mundo cheio de adultos com a saúde mental comprometida. Então, vamos incorporar aí o arquétipo do adulto e vamos falar preto no branco, a verdade. E se você não consegue vestir a roupa do adulto, por favor, procure uma ajuda terapêutica, porque é importante, tá bom? Para que você pare de sofrer. Então, sigamos. Aqui outras coisas, está meio ruim, né, esse slide, mas eu vou traduzir para vocês. Outras coisas que a gente tem que lembrar também. As pessoas que nos criaram, elas também têm traumas. E geralmente elas têm traumas de passado que às vezes a gente até desconhece. Porque eu duvido que alguém vai fazer um CSI investigativo na vida dos pais. A gente não sabe o que aconteceu com eles na infância, a gente não sabe o que aconteceu na adolescência, a gente não sabe se eles sofreram algum tipo de abuso, seja sexual, verbal, físico, emocional. A gente não sabe se eles tiveram grandes quebras na vida, né? Eu falo assim, quem não acha que o dinheiro é importante na vida emocional, está perdido na vida, né? Porque tenta dever um boleto para você ver como é que fica a palpitação no coração. Tenta dever vários boletos para você ver como é que fica a sua saúde emocional. Fica um caco. Então, sim, quebras financeiras também afetam saúde emocional. Eu não sei se vocês se lembram, mas no começo da pandemia, ano passado, tiveram vários empreendedores que se suicidaram. A pessoa teve uma quebra tão assim rápida, né? Ela não soube lidar com aquilo e as pessoas se suicidaram. Então, sim, é importante olhar para o financeiro muito. É importante buscar a sua resolução financeira sempre, ok? Porque isso afeta também a saúde emocional. A gente não pode esquecer que essas pessoas também poderiam ter filtros mentais negativos, ou seja, elas poderiam ter uma experiência de mundo muito ruim e automaticamente elas vão reproduzir isso da mesma forma. Eles podiam ter vários complexos que a gente não sabe, problema de autoestima, amor próprio, a gente não sabe, não sabemos o que é o sentir dos nossos pais. E a natureza humana é tão interessante que a gente não busca, e tá correto isso, tá, gente? A gente não busca entender quem foi esse pai, a gente não busca entender quem foi essa mãe e por que esse pai e essa mãe se comportam dessa forma. Quem eles foram? Que criança eles foram? O que aconteceu com eles? Quais foram as dificuldades? Será que aconteceu alguma coisa ruim que eu não fiquei sabendo? Será que eles eram felizes? Será que eles foram crianças felizes? Será que eles foram adolescentes bem resolvidos ou não? Será que aconteceu alguma coisa e eu não faço a menor ideia? Então, tem que olhar com responsabilidade para todas as pessoas, todas. Ah, inclusive as pessoas que fazem coisas muito ruins. Olhar com responsabilidade é para tudo. E importante, olhar com responsabilidade não quer dizer que você está passando o pano para o erro do outro. Não, você só está sendo responsável. Você está olhando além. Aliás, a título de curiosidade, é isso que a gente chama de visão terapêutica. A visão terapêutica, você não quer olhar o erro do fulano, você quer entender por que ele cometeu o erro. Então, para quem deseja aí se tornar um terapeuta, esse é o primeiro caminho. Julgamento não existe na mente do terapeuta. Por quê? Porque não dá tempo de julgar. Quando você vê alguém cometendo algo muito absurdo, a primeira coisa que vem na cabeça do terapeuta é: mas por que ele está fazendo isso? O que levou ele a fazer isso? Isso que é a visão do terapeuta, é compreender além. Qual é a visão do cidadão comum? Julgamento. Olhei, tá errado, merece morrer. CPF cancelado, né? Que agora é a novidade aí, o pessoal fica usando esse CPF cancelado. Não é? É o julgamento, papum e pronto. Você não tenta entender o que leva um ser humano a cometer uma atrocidade, o que leva um ser humano a fazer algo tão ruim, ou às vezes o que leva o ser humano a fazer algo tão bobo. Entende? Então, essa curiosidade de querer entender o porquê, a gente chama de visão terapêutica. Não dá tempo de julgar. É só o quê? Questionar. Por quê?
O que faz uma pessoa se comportar assim? E se todos nós tivéssemos o hábito de trabalhar essa visão terapêutica, de tentar entender por que o outro se comporta dessa forma, nossa vida seria muito mais leve. A gente levaria uma vida muito mais leve, porque você nunca ia se sentir o quê? Confrontado. Quando alguém grita comigo, a primeira coisa que vem na minha cabeça é por que essa pessoa está tão brava? Por que essa pessoa está tão estressada? Por que essa pessoa aumentou o tom de voz para falar comigo? Porque provavelmente ela está carregando alguma dor, está carregando alguma raiva. E se ela está carregando uma dor e uma raiva, é dela, eu vou ficar ofendida? Jamais. E eu estou falando isso porque eu atendo muita gente, então às vezes é comum a pessoa perder a estribeira ali na sessão. É normal. Mas se eu fico ofendida, jamais. Eu quero entender o que é que dói tanto para a pessoa se comportar dessa forma. Então, quando vocês começarem a assumir uma visão terapêutica para a vida de vocês, e aí é para a vida CPF, tá, gente? Não é para a vida jurídica, não. É para a pessoa física, para o seu dia a dia. Quando você pegar o hábito de olhar além, sua vida fica leve. Abrir mão do julgamento faz a sua vida ficar leve, tá bom? Então, lembre-se, sempre olhe além. E você vai perceber que quando a gente olha além, nenhuma agressão chega até mim, porque eu nunca vou me sentir agredido. Eu nunca vou me sentir vítima de nada. Eu nunca vou me sentir atacado. Por quê? Porque eu sempre vou estar olhando ou estar olhando além. Primeira feridinha que a gente vai conversar. A título de curiosidade, a nossa aula vai até às 10, tá, gente? Quem precisar ir se organizar. Então, vamos falar sobre a ferida do abandono. A ferida do abandono é uma das mais comuns, né? Vou falar assim. E ela é uma ferida comum que pode se desenvolver ali entre os primeiros anos de vida, entre 1 a 3 anos de vida. E ela geralmente é causada pelo pai ou pela mãe, no caso do sexo oposto. Então, por exemplo, se eu sou uma mulher, geralmente a ferida é causada pelo meu pai. Se eu sou o menino, se eu sou um rapaz, provavelmente a ferida é causada pela minha mãe. É uma obrigatoriedade? Não, mas a gente vê uma incidência nisso. O que acontece nessa ferida do abandono? A pessoa sente a falta do alimento afetivo. O que é esse alimento afetivo? Todo ser humano ele se nutre de duas coisas. Ele se nutre de afetividade, né? Ele nutre o emocional dele com amor, com as experiências positivas da vida, e ele se nutre de alimentação. E olha que interessante, a falta de um ou de outro vai dar problema de saúde mental. Crianças que não são nutridas de fato com alimentos, comidinha mesmo, ela também desencadeia um transtorno psiquiátrico. E a falta do alimento afetivo, obviamente, também vai desenvolver ali um transtorno psiquiátrico. Então, olha que interessante, tanto o seu corpo, quanto a sua alma, quanto as suas emoções, elas precisam ser alimentadas desde pequenininho. Tá, mas vamos dar um exemplo. Suponhamos que a minha mãe tinha ali um problema com vícios e ela me abandonou, né? Ela me deixou, sei lá, ou num lar ou na casa de uma pessoa. Qual é o alimento que vai me faltar? O afetivo biológico. Por mais que nós recebamos amor dessa nova família, se a gente foi colocado para doação, por exemplo. Por mais que a gente receba amor desses novos pais, desses novos tutores, o alimento afetivo biológico sempre tem um peso. Você pode ter sido criado na melhor família, com as melhores emoções, com as melhores tudo, uma vida incrível. Sempre vai existir um buraquinho. Por quê? Porque esse buraquinho ele é preenchido por essa afetividade biológica que a gente chama, ou seja, pela fonte de amor da origem. Tá, Nath, mas eu cresci sem a fonte, né? A fonte foi-se embora, a mamãe foi embora, o papai foi embora. O que fazer? Hoje em dia, dentro do mundo terapêutico, tem várias opções. E a mais interessante, na minha opinião, é a constelação familiar. A gente consegue restabelecer esse elo, a gente consegue ter essa comunicação com a mãe biológica, a gente consegue promover o quê? Experiências afetivas para que você volte a se alimentar desse afeto que lhe falta.
E, claro, o afeto de seus pais, no caso, os novos pais, os pais adotivos, eles são extremamente importantes também. Tá, e se eu morei com a minha mãe mesmo, a mãe biológica, mas eu não me senti amado? Segue o mesmo fluxo, segue a mesma linha de pensamento. Tá, por que alguém não se sentiria amado pelos seus pais? Primeiro, vamos colocar uma ilusão aqui, uma ideia. Imagine que a sua mãe tenha sido criada de uma forma muito ríspida, que tenha sido criada por um pai muito ali, talvez, né, um perfil mais rígido, uma mãe talvez um pouco mais sofrida, mais distante, né? Talvez uma mãe mais fria no sentido emocional. Isso quer dizer que eles não amavam seu filho? Não necessariamente. Às vezes existia sim amor pelo filho, porém era a forma deles apresentarem que não era aquela que a criança estava esperando. Por que não é a forma que a criança estava esperando? Porque não esqueçamos que a gente interage com outras pessoas, inclusive na infância. Eu interajo com outras crianças. E se talvez eu vejo, vai na família do vizinho, um formato de amor que eu gosto e não vejo na minha casa, eu vou sentir abandono. Eu vou sentir que os meus pais não me querem. E isso de fato é uma verdade? Não. Mas como você é uma criança e tem uma experiência ali humana muito recente, você ainda é muito imaturo, você vai interpretar isso como abandono. Eu já conheci famílias onde os pais de fato amavam profundamente o filho e eles tentavam assim fazer de tudo por esse filho. Só que eles tentavam muito premiando esse filho com muitos presentes, muitas viagens, muito tudo. Só que o menino tinha uma síndrome de abandono gigantesca, mesmo esses pais tentando o tempo todo preencher da forma que eles entendiam que era importante. E às vezes esse menino só queria ficar deitado no colo da mãe. Às vezes esse menino só queria andar de bicicleta com o pai. Ele não queria tudo aquilo que ele recebia. Ele só queria o quê? O alimento afetivo. Só que esses pais só sabiam fazer dessa forma. Então, vocês estão percebendo que para a gente ter síndrome do abandono, não necessariamente meus pais precisam me rejeitar, não necessariamente me abandonar, né? Não necessariamente meus pais precisam me largar e ir embora, ou em alguns casos, pais que falecem, né? Que a criança também fica com a síndrome do abandono. Não, isso não precisa acontecer. Às vezes, a família tenta amar ao máximo o filho, mas a criança não interpretou, a criança não sentiu. Por quê? Porque ela é imatura para compreender que aquele é o jeito dos pais e que aquele formato que esses pais estão tentando é o máximo que eles conseguem. Então, quando a gente vem para uma vida adulta, com ali as sequelinhas do abandono, a gente precisa olhar para trás e começar a fazer uma reflexão. Deixa eu ver. Será que eu não entendia a forma como eles amavam? Ou será que, de fato, eles tinham um aprendizado muito diferente com os pais deles e isso foi o máximo que eles conseguiram me oferecer, porque é o que eles tinham por conhecimento? Ou será que eu não interpretei bem, né, esse formato de amor da família porque eu era uma criança e uma criança não tem maturidade para compreender as coisas direito? Ó, quer ver uma falta de maturidade de criança muito comum que a gente pode usar nesse contexto? Quando todo mundo já saiu com criança, não precisa ser a sua. Pode ser a criança do vizinho, pode ser seu sobrinho. Todo mundo já saiu com uma criança. E aí essa criança vai e te pede no meio de você tá dando um passeio no shopping. E ela te pede a boneca mais cara da loja. Ela te pede assim a boneca de R$ 500. E aí você olha e explica que é muito caro, que você não tem dinheiro, que não dá para comprar naquele momento. Algumas crianças até conseguem compreender, mas outras não. Outras ficam bravas, fazem birra, têm reações exageradas. Cada criança vai compreender de uma forma. E por que que essa criança se comporta dessa forma? Porque ela entende que você não quer dar. Ela entende que é você que não quer comprar para ela. Por quê? Porque ela não tem consciência nem cognitivo suficiente para entender que o dinheiro não cai do céu, para entender que você precisa trabalhar muito para juntar aquele dinheiro, para entender que aquilo não cabe no seu orçamento e por mais que você ame ela, não dá para comprar. Ela não tem esse conhecimento porque ela é imatura. Então, eu quero que vocês olhem para quem acha que foi abandonado por seus pais
Olhem agora com a visão do adulto para trás. Quem eram essas pessoas? Será que de fato elas te abandonaram ou será que elas fizeram o que elas achavam que era certo? Ou será que elas foram criadas talvez de formas até mais terríveis e estavam tentando dar o melhor delas? Ou talvez era uma pessoa que tinha muitos problemas, por exemplo, pais dependentes, químicos ou alcoólatras, enfim, qualquer tipo de dependência. Ou talvez aquela pessoa tinha um problema tão grande que não conseguia te assistir naquele momento. Ou talvez, infelizmente, esse pai se foi, partiu. A gente não sabe. Então, tá vendo? Quando eu falo que não dá para julgar com a carência da criança, a gente tem que olhar com a visão do adulto o que aconteceu para que eu me sentisse tão abandonado. Eu tive várias, na verdade. Eu tenho todas as feridas da infância, tá, gente? Depois eu conto a minha história de infância, mas eu tenho todas. Acho que todas, só tem uma que não está ressignificada, porque às vezes eu fico dando uma escorregada que eu percebo, mas quase todas as outras estão ressignificadas. E eu tinha uma ferida muito doída, porque a minha mãe, quando ela era pequenininha, mais jovem, né? E eu era pequenininha, na verdade, minha mãe sempre é pequenininha, ela só tem 1,5 m de altura. Mas quando eu era pequenininha, minha mãe tinha uma brincadeira horrível, que era fingir que morria, para ver a minha reação. Olha que interessante, ela fingia que morria e a minha mãe era, olha, ela devia ter sido artista. Ela desmaiava no meio da casa, assim, caía estatelada no chão. Eu tinha acho que 3 ou 4 anos de idade. E aquilo me batia um desespero, porque ela segurava até a respiração para parecer que não estava morta. E aquilo me dava um desespero e eu chorava e eu saía gritando no prédio inteiro, porque eu de fato achava, né, eu acreditava que ela estava morta. E depois ela acordava. E ela fazia isso várias vezes. E, obviamente, fiquei com várias sequelas. Depois a minha mãe não podia sair nem na casa da vizinha, que eu fazia um escândalo, porque eu achava que toda vez que ela saísse de casa, ela podia morrer no meio da rua e eu não ia ficar sabendo. Olha que doido. E aí, olha que sequela grande. Então, ela não podia mais sair, porque eu fazia escândalo, qualquer saidinha. E ela começou a sair o quê? Enquanto eu dormia. Mas, gente, criança é um negócio sensacional. Era eu dormir e ela sair escondida, sei lá, para ir na padaria comprar pãozinho, parece que eu sentia. E eu acordava quando? Quando ela não estava em casa. E eu fazia um escândalo danado de novo. Então, assim, a minha mãe, coitada, ela ficou muito famosa no prédio pela quantidade de escândalos que eu fiz naquele prédio. Porque eu tinha medo. Eu achava que se ela saísse, ela ia morrer e eu não ia saber. Então, ela criou um trauma em mim com a história de fingir que estava morta. E olha que doido, né? Foi só piorando, o buraco foi só aumentando. Porque como eu deixava ela muito envergonhada pelos meus escândalos, ela me batia. Então, ainda por cima, eu me sentia totalmente injustiçada. Eu era pequena e eu lembro disso, porque ela fingia que morria. Aí eu acreditei que toda vez que ela fosse sair na rua, ela poderia morrer, eu não ia saber. E eu tinha medo de ficar sozinha. Eu falei, se minha mãe morrer, quem vai cuidar de mim? E por que eu tinha medo de ficar sozinha? Meus pais são estrangeiros, então a gente não tem mais familiar aqui no Brasil. Não tem mais nenhum. E aí eu falei, se ela morrer, eu fico com quem? Não vou ficar com ninguém, vou ficar sozinha no mundo. E eu falei, como é que eu vou me virar? E eu pensava assim, como é que eu vou trabalhar? Eu tinha 3, 4 anos, e eu já tinha essa linha de pensamento. Capricórnio, né? Como é que eu vou trabalhar com essa idade? Então, gerava um colapso emocional muito grande para mim. E ainda por cima eu apanhava. E toda vez que ela me batia, eu sentia uma rejeição tão grande, porque eu falava assim: eu só tenho medo de perder minha mãe e ela me bate por isso. Olha que profundo. E foi, né, gerando um buraco maior e maior e maior até que ela parou. Quando a gente foi olhar para essa ferida, né, já na vida da adolescente para adulta, eu perguntei para minha mãe, mas por que raios você inventava de fazer aquela brincadeira idiota que marcou toda a minha infância? Eu fiquei com esse trauma, gente, dos 3, 4 anos até os 9, 10 anos. Eu tinha pavor de ficar sozinha, mas era um pavor assim de fazer escândalos homéricos. E engraçado que até hoje eu tenho alguns reflexos disso. Por exemplo, eu odeio comer sozinha. Se eu tô sozinha em casa, eu me sinto entediada, eu tenho que sair. Então, às vezes, eu ainda enxergo alguns reflexos disso na vida adulta. Eu não gosto de ficar sozinha em casa, acho um tédio. Gosto de estar sozinha, de vez em quando.
mas não num ambiente 100% sozinha. Começa a me dar um paniquito, aí eu vou dar uma saidinha para passear. Então, quando eu descobri o motivo, olha só o motivo da minha mãe. Minha mãe, para começar, gente, eu não contei a parte importante. Olha como é importante contextualizar com a mente do adulto. Minha mãe tinha só 20 anos de idade. Para começar, que maturidade tem uma pessoa com 20 anos de idade? Nenhuma, né, gente? É uma criança. É uma criança cuidando de outra criança. Segundo, essa criança de 20 anos pensava, como ela tinha vindo com meu pai para o Brasil, eles estavam sozinhos. Ela pensava assim: se acontecer algo comigo, minha filha precisa aprender a pedir ajuda. Então, o que que ela achava? Que se ela fingisse que ela morresse, ela queria saber qual seria a minha reação. Se eu conseguiria ir pedir ajuda para um vizinho, se eu conseguiria ir ligar, sei lá, para um 90. Ela estava o quê? Me treinando para ver qual reação eu teria caso um dia ela visse a faltar. Por quê? Porque eles eram só os dois sozinhos. A gente não tinha mais parentes, não tinha mais com quem contar. Então, aquela barbaridade que ela fazia tinha um fundamento. Primeiro, era só uma criança de 20 anos cuidando de outra. Segundo, o objetivo era bom, por mais bizarro que parecesse, o objetivo era nobre. Ela queria o quê? Ela queria me preparar caso algo acontecesse, porque de fato nós não tínhamos outros parentes. E era a forma que ela achava que ia dar certo. Só que aí ela mesmo acabou criando um buraco gigantesco comigo, e depois ela só, coitada, só teve dor de cabeça comigo, depois eu virei uma escandalosa. Então, olha só que interessante. Hoje eu olho que era uma inexperiência tão grande, até pela própria idade, que ela estava tentando dar o melhor dela. Por muito tempo eu tive muita raiva da minha mãe, porque eu me senti muito injustiçada, muito rejeitada, muito humilhada por tudo isso que ela fazia eu passar, por algo que parecia uma brincadeira. E, na verdade, a brincadeira tinha um fundamento para ela. Então, depois, com a visão do adulto, a gente consegue olhar para trás e colocar tudo dentro de um contexto. Faltava maturidade. A pessoa estava sozinha. Era uma mãe de 20 anos criando de 2 filhos, tá? Porque é eu e meu irmão. Que se acontecesse algo com ela, de fato, a gente ia ficar perdido nessa vida. Não tinha mais ninguém para cuidar da gente. A gente ia para um orfanato. Se ela tivesse um patatu dentro de casa, será que a gente ia saber buscar ajuda ou não? Então, tinha um objetivo por trás. Só que dentro de uma experiência muito matura, tanto dela quanto minha, que eu era uma criança. Então, quando você passa a olhar o contexto das coisas, eu, na visão do adulto, começo a ter compreensão que ela fez o que ela tinha naquele momento. Tinha de conhecimento e tinha de maturidade. Vou ficar ofendida para o resto da minha vida por causa disso? De forma nenhuma. Hoje, inclusive, eu fico até assim pensando, poxa, minha mãe foi tão jovem mãe, né? Ela nem conseguiu aproveitar a juventude dela. Hoje eu fico até refletindo como ela teve uma barra tão pesada, tão jovem, ter 2 filhos, gente. 20 e poucos anos, é muito peso, muita carga para uma pessoa muito jovem. E não é o jovem de hoje que tem acesso a 1 milhão de informações. É aquele jovem de lá atrás que não tinha nem telefone, tá, gente? Porque o telefone surgiu depois, quando eu já era mais crescidinha. Então, eram jovens sem conhecimento nenhum, num país estranho, e o máximo que eles tinham de rapidez de comunicação, porque eu lembro disso, era o telegrama. Não sei se vocês lembram do telegrama, mas tinha o telegrama. Só. E a carta? Não tinha internet, não tinha revista fácil, porque era uma fortuna uma revista naquela época, até o jornal era uma fortuna, tudo era muito caro. Então, eram pessoas simples, em condições simples, com cognitivo simples e com uma aprendizagem de vida muito simples. E olha que interessante, minha mãe também teve várias sequelas de abandono e rejeição de infância. Né? O pai faleceu, e ele era um pai bastante complicado. E, enfim, depois eu contextualizo a história dela como criança. Quando a gente olha a história da minha mãe como criança, você fala assim, caramba, não tinha como ser algo muito melhor do que isso. Ela até se saiu supimpa melhor. Hoje eu olho para minha mãe e falo assim, caramba, mãe, você ainda se saiu muito bem.
Porque quando você olha todas as sequelas da história dela, era para ela ter se saído muito mal, mas ela se saiu muito bem. Entende? Então, quando eu falo para você assumir a sua visão de adulto, é ter esse bom senso, essa visão, é olhar além, não olhar só aquilo que te machucou. Olhar só aquilo que te machucou é egoísta, é o olhar além, olhar qual é o contexto. E lembrando, se houveram coisas erradas, olhar além não quer dizer que você vai passar o pano para o erro, claro que não. Mas você vai sofrer menos, porque você vai entender o contexto. Você vai começar a ter maturidade para olhar o todo, e não só olhar para você, e não só olhar para a sua ferida. Ok? Qual é a máscara? O que é uma máscara? Qual é a identidade que a gente veste? Qual é a personalidade que a gente veste? Qual é o arquétipo que eu visto? É o arquétipo do dependente. Geralmente, a pessoa abandonada, ela tende a se tornar muito dependente emocional de outras pessoas, principalmente na vida adulta. Então, eu vou dar alguns exemplos, mas tem milhares de exemplos, tá, gente? Vou dar os mais comuns. Então, você pode se tornar, por exemplo, uma mulher dependente emocional do amor do seu parceiro. Então, são aqueles casamentos onde a mulher, ela, né, precisa daquele parceiro, trata aquele parceiro quase como um pai, passa o pano para os erros do parceiro. É aquela mulher que, para não ser abandonada, ela finge que não percebe as coisas que acontecem de certo e de errado dentro de um casamento. Por quê? Porque ela tem medo de ser abandonada. Então, é melhor eu fazer vista grossa para eu não ser abandonada. São aquelas pessoas que vão tentar cultivar e manter aqueles amigos para o resto da vida, porque ela morre de medo de ser abandonada. E isso é uma possibilidade. Qual que é a outra possibilidade? Totalmente ao contrário. Não vou me aproximar de ninguém para não correr o risco de ser abandonada. Não vou ficar próximo de ninguém para não correr o risco de ser abandonada. E às vezes essa máscara ela vem disfarçada de assim: eu sou muito bem resolvida, por isso que eu vou ficar solteira. E quando você olha o contexto todo da vida da pessoa, na verdade não é que ela está bem resolvida, na verdade ela tem medo de ser abandonada. E como ela tem medo de sofrer um baque emocional, ela prefere ficar solteira. Ela não consegue se entregar. Por quê? Porque ela tem medo de sofrer. Vai que eu me entrego e ele vai embora. Vai que eu me entrego e ele me abandona. Vai que eu me entrego e ele faz eu sofrer. Então, tá vendo? Ó, tem as duas versões. Ou eu me apego de amor e passo o pano para todas as coisas certas e erradas do outro para que ele não me abandone. Então, dentro de um casamento é aquela pessoa que se tiver algo ruim, ela vai fingir que não tem ruim só para manter o casamento de pé. Ou pode ser num caso muito extremo, aquela pessoa que vai ter um ciúmes doentio, com medo de ser abandonada. É aquela pessoa que vai querer amarrar o outro no laço e vai o quê? Tornar a relação asfixiante. E aí o outro vai tentar escapar e não vai conseguir. E aí sabe o que vai acontecer? Geralmente ele vai terceirizar a relação. Ele acha um de fora ou uma de fora. E você acha que aquela pessoa dependente vai se incomodar com isso? Não, vai fingir que não sabe daquilo só para manter esse casamento. Então, olha, tá vendo o tamanho dos problemas? Essas pessoas muito dependentes emocionais, sejam de outras pessoas, sejam de pessoas do trabalho, sejam de pessoas afetivas, elas tendem a uma facilidade de se envolver em relações abusivas. Por quê? Porque ela está ali o tempo todo querendo estar próximo. Ela está a qualquer custo eu quero que você fique comigo. Você é minha amiga, você é meu marido, você meu familiar, a qualquer custo. E não importa quanto custe, eu vou ficar aqui. Então, e olha que interessante, mesmo essa pessoa tendo todo mundo rodeado, né, ao redor dela, né, mesmo ela sendo rodeada por todas as pessoas, ela sempre lá no fundo vai ter um sentimento de solidão. Então, ela vai usar muito as frases: eu me sinto sozinha, você é tão ausente. Às vezes você é aquela amiga que você vê toda semana, mas ela vai falar que você é ausente. Ela vai falar que todo mundo deixa ela sozinha, todo mundo abandona ela. Ela vai falar que não suporta ficar sozinha. Ela vai sentir que tem uma tristeza sufocando, devorando ela. Ou então, no contrário, lembra que eu falei que vai ter aquela pessoa que não vai querer que ninguém se aproxime? E aí, no contrário,
ela vai o quê? Sempre falar assim, ah, aquela pessoa não larga do meu pé, ah, aquela pessoa é muito grudenta, ah, aquela pessoa, né, fica muito em cima. Por quê? Porque ela não quer que ninguém se aproxime para ela não ser abandonada. Então, ó, são os dois extremos. Os dois extremos são verdadeiros, ok? Estou fazendo bem resumidinho, tá, gente? Isso aqui é um pano para manga gigantesco. Estou tentando passar de uma forma bem light e bem simples para vocês poderem captar e se identificar, tá? Oxe, o Siri falando comigo. Quais são os caráteres? E aí, vamos lá, olhar para si com honestidade. Vitimista é muito comum. O que seria esse vitimista? É aquela pessoa que sempre acha que está sofrendo alguma coisa. Então, todo mundo acha que eu estou errada. Às vezes ninguém acha, mas a pessoa sente. Todo mundo quer me abandonar, ninguém quer abandonar ela, mas ela sente. Mas eu estou vendo que as pessoas não gostam de mim. Todo mundo gosta dela, mas ela sente que ninguém gosta dela. Então, ela sempre vai sentir coisas que geralmente não existem. Por quê? Porque ela sempre vai achar que tudo acontece com ela, que tudo está agredindo ela. Então, ela vai ter uma facilidade de identificar uma agressão que não existe. É uma facilidade que ela criou, na verdade, né? Porque não existe essa agressão toda. Eu tenho certeza que o fulano fez isso para me agredir. Fulano às vezes nem está sabendo. Eu tenho certeza que a ciclana está falando mal de mim. Eu tenho certeza que aquela pessoa não foi com a minha cara. E geralmente esse vitimismo está relacionado ao quê? A relações humanas. Tenho quase certeza que ela não gostou de mim porque ela nem me cumprimentou. Às vezes a pessoa nem viu. E também vai se tornar uma pessoa exclusivista. O que é uma pessoa exclusivista? Que ela vai querer que toda a atenção das pessoas seja voltada para ela, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Então, por exemplo, ninguém suporta a minha felicidade. Eu acho engraçada essa frase, né? Ninguém suporta a minha felicidade. A vontade que dá de perguntar, mas ninguém quem? Todo mundo tem inveja de mim. Todo mundo quem? Todo mundo quer ser como eu. Todo mundo quer. Então, é aquela pessoa que se sente a última bolachinha do pacote, mas de uma maneira ruim, como se todo mundo estivesse tentando, de alguma forma, agredi-la. Entende? Então, o outro exclusivismo dela é o quê? É sempre achar que ela tem que estar em primeiro lugar na vida do outro. Então, se eu sou casada, eu sou a prioridade na vida do meu marido. Meu marido vai ter que trabalhar no sábado. Nossa, aquilo é quase uma ofensa para mim. Como assim você vai trabalhar no sábado e não vai ficar comigo? Como assim você quer ir, sei lá, jogar futebol com seus amigos e não quer ficar comigo? Como assim você não vai viajar comigo? Então, ela tem essa necessidade de ser o quê? Prioridade na vida do outro. Ela precisa de atenção. E é uma pessoa, quando ela se torna uma codependente emocional frágil, que vai precisar de apoio. A gente fala que é um empurrãozinho. Então, ela até pode ser boa em algo, mas se ninguém vir e bater na costinha dela e falar assim, olha, vai que você é muito boa nisso, a pessoa não vai. Porque ela tem uma ferida emocional que gera uma carência e onde vai gerar uma insegurança. Então, ela vai sempre precisar do empurrão dos outros. Se o outro não falar para ela que tá bom, ela fica perturbada. Então, se ela for desenvolver um trabalho profissional, ficar excelente, mas ninguém falar para ela que está excelente, mesmo que ela saiba que está excelente, ela não vai levar adiante. Por quê? Porque ela não está tendo apoio externo. Então, é uma pessoa que tem muita necessidade de apoio externo, ela vai precisar o tempo todo receber o tal do tapinha nas costas. Então, profissionalmente, nem sempre vai se desenvolver tão bem. Por quê? Porque ela pode ser um gênio, mas se ela não sentir que as pessoas estão lá apoiando, falando que ela é boa, falando que está ótimo, ela não vai para frente. Então, ela pode ser aquela pessoa que fique no mesmo cargo profissional anos. Por quê? Porque não é ela que vai se reconhecer ou mostrar o próprio reconhecimento. Ela vai esperar que alguém faça isso por ela. E a gente sabe que hoje em dia, no ambiente profissional, isso não acontece. Ninguém vai lá e fala assim, nossa, eu te observei de longe e eu acho que você é bom. Não.
Hoje em dia, dentro das empresas, o que é comum? Você querer se destacar, você mostrar as suas habilidades, você ter proatividade em buscar aquilo que você deseja. Agora, uma pessoa com esse perfil de caráter não consegue. Então, ela fica ali, ó, um tempão na empresa, na mesma mesa, no mesmo cantinho, sem, né, evoluir, sem crescer na carreira. Por quê? Porque ela precisa desse apoio externo e nem sempre vai ter, ok? Ela também não consegue decidir as coisas assim com clareza sozinha. Ela vai ficar pedindo conselho, pedindo conselho. E sabe o que é interessante? O fato dela pedir conselho não quer dizer que ela vai seguir o seu conselho. Ela só quer ouvir algo de alguém, porque ela precisa o quê? Ter apoio externo. Mesmo que ela tenha certeza do que ela quer, ela precisa do apoio externo. São pessoas que às vezes se expressam com aquele tom de voz mais infantil, mais meiguinho, mais, sabe, mais fininho, aquela coisinha mais menininho, tá? Por quê? Porque com esse jeitinho mais fofinho, chama mais atenção. Com esse jeitinho mais delicadinho, é mais carismática e as pessoas vão olhar para ela. Não se esqueça que a vida dela é regida, na verdade, né? Por um meio externo. Então, se eu precisar ser muito fofinha, muito simpatiquinha para todo mundo ser meu amigo, eu vou ser. Se eu precisar levar um bolo toda semana para todo mundo gostar de mim, eu vou levar. Então, olha que doido. A pessoa vive em função da aprovação externa, por quê? Porque ela quer ser amada. Aquela alimentação afetiva que faltou lá atrás, ela vai querer ter hoje das pessoas. Então, ela sempre vai necessitar de um apoio. E nem sempre esse apoio vai estar tão abundante, tão disponível. Nem sempre as pessoas estão ali 24 horas para a gente. Então, ela vai ter que aprender a lidar com essa ferida e começar a perceber que ela deve passar a nutrir as suas emoções. Eu preciso passar a nutrir as minhas emoções. E talvez gerar uma série de processos entre terapia, autoconhecimento, outras atividades sensacionais, que seja meditação, sagrado feminino, o que for, terapia holística, terapia energética, qualquer terapia, para que você vá o quê? Nutrindo a si mesmo com a sua própria força, porque quando você é um adulto, você já é a mãe e você já é o pai. Preste atenção nessa frase. Quando você já é adulto, você já é a mãe, você já é o pai. Então, eu vou me nutrir de quem? De mim mesma. É possível fazer isso? Totalmente possível. A gente se nutre da gente mesmo, do meu amor, da minha força, sentir o pai e a mãe que existe dentro de mim e trazer isso para dentro da minha ferida, para eu começar a cicatrizar essa ferida. Eu sou a mãe, sou o melhor da minha mãe. Eu sou o pai, eu sou o melhor do meu pai. Meu pai também foi um agressor, meu pai biológico, tá, gente? É verdade esse bilhete. Mas hoje, quando eu olho para os dois, eu consigo enxergar exatamente o que existe de cada um em mim, mesmo com todos aqueles altos e baixos e solavancos da minha infância, né? Que foram vários, aliás. Mas eu consigo ver plenamente como eles vivem através de mim. Quando eu tiro a dor, quando eu tiro a infantilidade, quando eu tiro tudo, quando eu reseto e olho apenas a alma humana, eu consigo enxergar como parte dele vive em mim, como parte da minha mãe vive em mim. Quando eu consigo enxergar isso, que eles vivem em mim e a melhor parte vive em mim, eu consigo me nutrir. Eu consigo compreender que eu sou uma versão melhorada, não superior, preste atenção, melhorada. Seus pais sempre vão estar acima de você porque são seus pais. Você é uma versão melhorada. Você é uma versão talvez menos ferida. Você é uma versão adulta que está buscando e que talvez venha trazer uma coisa incrível para os seus descendentes, para os seus futuros filhos ou sobrinhos, ou seja lá, né, quais crianças você vai ter contato. Então, olha que bonito isso, começar a enxergar o que existe do seu pai e da sua mãe dentro de você, começar a olhar o que existe deles em mim, qual é a melhor parte deles.
Eu vou focar na imaturidade da minha mãe? Claro que não, porque a minha mãe se desenvolveu, cresceu, virou uma adulta. Então, eu olho para a trajetória toda. Quando eu vejo a trajetória toda, todas as agressões que ela sofreu, que ela apanhou pra caramba, quando eu vejo tudo que ela passou, eu começo a enxergar força. Por quê? Porque eu não estou olhando com o olho da ferida, eu estou olhando com a clareza, eu vejo força. Quando eu vejo tudo que meu pai passou, o alcoolismo, a agressão e por aí vai, eu não estou olhando mais com a dor de tudo que ele nos proporcionou de forma negativa, mas eu consigo ver o que? A vitória, como ele conseguiu superar tudo isso e se tornar a pessoa que é hoje. Então, eu enxergo força e enxergo vitória. O que existe em mim? Força e vitória. Então, se existe força e vitória em mim, o que eu vou nutrir todos os dias em mim? A minha própria força e a minha própria vitória. E eu vou começar a enxergar isso dentro da minha vida. Todos os dias eu consigo olhar e me ver com força e tendo pequenas vitórias diárias. Então, vocês percebem que eu trago a força do meu pai e da minha mãe para a minha vida, mas a parte que precisa ser vista, a parte que precisa ser cuidada, eu já cuidei, eu já entendi, já compreendi, me conscientizei que foi o que eles conseguiram, foi o que deu. Não, olhando todo o contexto, não ia dar muito melhor do que aquilo, mas foi o melhor que deu. Foi o que aconteceu. E é exatamente tudo isso que aconteceu que, com o decorrer dos anos, me fez ter interesse pela mente humana. Porque se alguém me pergunta hoje, por que você tem interesse pela mente humana? Porque eu simplesmente acho o ser humano sensacional. A gente é uma máquina sensacional. Nós somos incríveis. Por quê? Porque eu aprendi a observar a evolução do ser humano. E eu comecei com isso dentro da minha casa, quando eu comecei a entender que as pessoas todos os dias podem ser melhores. E se eles conseguiram ser melhor, papai e mamãe conseguiram ser melhor, então eu vou conseguir ser melhor ainda, porque eu sou a melhor versão dos dois. Eu sou a melhor parte dos dois. Entende? Por isso que eu falo que a gente é uma máquina melhorada. É uma máquina melhorada, não superior. Se você entrar no ego do superior, sou estou acima do pai e da mãe, vai dar porcaria, vai dar merda, hein? Então você é uma versão melhorada, ok? Então, olha que interessante, outras coisas também, né? Mais tristinhas ali do arquétipo da pessoa que sofre abandono. É uma pessoa que tende a ficar triste e às vezes a tristeza vem sem motivo nenhum, um momento totalmente nada a ver, um momento inadequado, às vezes você tá bem, de repente você fica triste. Às vezes você nem sabe por que tá triste. Às vezes você nem, né, mal acordou e já se sente triste. Então, é como se existisse o famoso buraquinho que eu falo para vocês, é como se faltasse um pedacinho. É uma pessoa que chora com muita facilidade, porque ela está com uma labilidade emocional ali, então ela sempre está com aquele emocional bem machucadinho, bem perturbadinho. É uma pessoa que, se ela sentir qualquer distanciamento do outro, ela já vai achar que é por causa dela. Ela tem uma dificuldade enorme de deixar as pessoas irem. Então, imagina essa pessoa quando ela tiver filhos, como ela vai ser super protetora, super possessiva. Tomar cuidado com isso. Por quê? Porque ela não quer deixar, obviamente, quando chegar o momento, ela não vai querer deixar esse filho ir. Ela não vai querer ser abandonada por esse filho também. Ela vai criar o filho para ela e não para o mundo. Então, vamos ter um problema aí também. Pode se tornar como forma de se proteger uma pessoa totalmente racional e fria, que é aquela versão do eu prefiro que todo mundo se mantenha longe de mim. E aí também vai ser aquela pessoa que vai alegar a bandeira da independência e da liberdade, porque ela é muito bem resolvida e na verdade não é. Então, ó, os dois extremos. E aí pode se tornar uma pessoa que gosta de sexo. O que quer dizer isso? Às vezes, para manter o meu relacionamento afetivo, eu posso desenvolver o quê? Ali uma sexualidade exagerada, com o intuito de manter o outro próximo de mim. Entende? Então é isso que quer dizer. Maior medo dessa solidão? Com certeza é a solidão. Com certeza a solidão. Alimentação. Come bem, muito bem. Por quê? Porque ela tenta se preencher. Só que depois que ela comeu muito, bate o quê? Aquele desgosto. Bate o arrependimento que ela faz, vomita de volta. Então, assim,
pode ser uma pessoa que tem distúrbios alimentares, pode se tornar uma pessoa que começa a comer por compulsão, ou seja, a famosa compulsão alimentar. Ela vai ter apreço por comfort food. O que é um comfort food? É aquele alimento que a gente come e a gente sente um quentinho no coração. Nossa, o que dá um quentinho no coração? Chocolate, bolo de leite ninho, bolo de Nutella, isso tudo dá um quentinho no coração. Então, esse perfil de alimento que a gente chama de comfort food, que geralmente é o alimento que traz o quê? Um bombardeio de neurohormônios de prazer, né? Um bombardeio de serotonina, endorfina, ocitocina, tudo. Então, todos esses alimentos que provocam ali uma descarga neurohormonal, né? De sentimentos de bem-estar e prazer, enfim, a gente chama de comfort food. É uma pessoa também que ela aprecia a comida, então ela come mais devagar. É uma pessoa que de fato come com gosto, viu, gente? Então, assim, pode ter um transtorno alimentar, porque vai comer muito e vai se arrepender, vai vomitar. Pode ser uma pessoa que pode gerar uma compulsão alimentar. Pode ser uma pessoa que vai viver de comfort food. E aí, lembra, tudo tem um extremo contrário. Qual ser um extremo contrário? A pessoa querer se penalizar. E aí ela para de comer. Pode desenvolver uma anorexia nervosa. Ok? Desculpa, gente. Possíveis doenças. Dor nas costas. Por quê? Por que será, né? Carrego o mundo nas minhas costas, né? Eu quero cuidar de todo mundo, eu quero que todo mundo me ame, eu quero ser especial para todo mundo, eu quero atingir as expectativas de todo mundo para que ninguém me abandone. Então, obviamente, eu vou ter dor nas costas. Asma, né? Por quê? Porque eu vou sentir a necessidade de ser protegido o tempo todo, senão eu vou sentir um sufocamento, né? Então, eu vou precisar dessa proteção. Eu preciso desse alimento afetivo. Bronquite, enxaqueca, hipoglicemia, agorafobia, né? Um transtorno de ansiedade, agorafobia. Diabetes, problemas nas glândulas suprarrenais, miopia, histeria, depressão. Doenças raras e algumas doenças incuráveis. Opa, perguntinha, deixa eu abrir aqui. Sim, já, obrigado, Ana, por avisar. Já estou encerrando, esse é o último slide, eu percebi já, gratidão. Então, é isso. Encerramos por aqui a doença é ótimo, né? A síndrome do abandono. E na quarta-feira a gente vai falar sobre a dor da rejeição, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Pergunte agora, que é a oportunidade, ou vai ficar na dúvida. Alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar algo? É sempre assim, né? Na hora, é tanta informação que você não lembra de nenhuma pergunta. Depois, quando eu desligar a câmera, vai vir 1 trilhão de perguntas na sua cabeça. Não tem problema, se quando a gente desligar a câmera, vir 1 milhão de perguntas na sua cabeça, você anota num papelzinho e depois na quarta vocês me perguntam antes da gente começar, tá bom? Se você quiser também contar um caos, olha, aconteceu isso comigo, queria ter um apontamento, queria entender se é isso mesmo, anota também e na quarta, logo no comecinho, a gente já tira todas essas dúvidas. Tá bom, gente? Bom descanso. Cuidem-se. Lição de casa, treinar a visão terapêutica. Se liberta do julgamento, porque julgamento não leva ninguém a lugar nenhum, né? E eu espero que vocês tenham uma noite de sono abençoada, tá bom? Beijo e até quarta, 9 horas. Tchau, gente.